Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer o web scraping dentro do Excel usando a função Python. A nossa ideia então é usar a função Python que a gente até já viu aqui no canal. Se você não sabe, agora é possível usar Python nas fórmulas do Excel. Dá uma olhada nesse card aqui em cima que eu vou deixar para você ter os seus primeiros passos, o primeiro contato. A nossa ideia aqui, já sabendo como funciona a função Python, é como que eu posso utilizar, por exemplo, para fazer um web scraping. A ideia que eu estou propondo aqui de desafio é o seguinte: eu quero entrar em uma página e obter esses ativos, ou seja, o valor desses ativos da bolsa de valores. Uma forma simples, tá? É usando aqui, ó, o próprio Google. Então, o Google, galera, aqui tá o Itaúsa, por exemplo, ó. Quando eu acesso um link no Google, basta eu trocar aqui o question. Já mostrei isso em algumas outras aulas, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, Microsoft, por exemplo, ele vai mostrar o valor da Microsoft. Quando eu colocar qualquer coisa, na verdade, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, banana, ele vai buscar banana no Google. Mas o que eu quero dizer é que quando eu coloco ativos aqui no Google, ele já me mostra o valor. Então, a ideia é, eu quero acessar sempre um link, né? Alterando dinamicamente o que? Uma parte da URL, que é o parâmetro de question ali, de que vai ser o ativo que eu vou colocar, e eu quero retornar isso para a planilha, o seu valor, a sua cotação atual. Bem tranquilo, né? Aqui é só um exemplo, a gente podia usar, né? Buscar valores no Mercado Livre, valores de uma outra... um outro site, mas eu quero começar pelo básico aqui. E se você tem ideias de vídeo pra gente fazer aqui no canal, tanto aqui de Excel ou outros temas, deixa aqui embaixo pra gente poder trazer, beleza? Bom, vamos aqui direto ao ponto. Primeira coisa que eu fiz foi criar uma tabela para facilitar, porque como a gente viu na última aula com a função Python, eu posso referenciar a planilha no meu Python, né? Então, quando eu coloco em tabela, fica um pouco mais fácil de eu manipular, mas eu poderia ter ele solto também, sem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui é entrar com o meu Py, né, ó. Opa, tem que dar um tabzinho, senão ele não vai, tá? Isso aqui também é algo bem chato, ó, dá um tab. Agora, galera, é só eu entrar com os meus códigos. Lembra que eu posso referenciar a tabela. Quando eu referenciar a tabela, fica mais fácil, tá vendo? Porque já é o objeto tabela 1 coluna ativo. Então fica um pouco mais fácil de utilizar. Isso vai ser nada mais, nada menos do que um array para mim no Python, né? Vai ser ali uma forma de eu usar. Tanto é que se eu der um enter aqui, ó, um Ctrl Enter, ele vai renderizar isso para um data frame, que a gente já aprendeu também. O que é um data frame, Ronan? É uma tabela, tá? Data frame é uma tabela. Vamos entender assim aqui no Excel, porque fica mais fácil pra gente que já tá acostumado com o Excel. Então, o data frame é uma tabela. Então, eu consigo, inclusive, ver, de novo, ó, o próprio array aqui. Então, eu peguei esses dados da tabela e tô vendo eles aqui, tá vendo? Então, basicamente, o data frame é um array. Para eu acessar o Itaúsa, é o 00. Para eu acessar o Bradesco, né? É linha 1, coluna 0, entende? Então, sempre que eu vou acessar alguma coisa dessa tabela, eu consigo acessar pelas posições. Então, por exemplo, tá, só para ficar claro, né? Se eu viesse aqui e colocasse assim, ó, a célula é igual a isso. Então, a célula, né? Tô jogando o data frame na célula, e aí o que eu vou retornar aqui? Eu vou pegar e falar, na célula, na coluna 0, pegue o valor da linha, ó, o value da linha 0. Quando eu faço isso, galera, e der um Ctrl Enter aqui, ele vai renderizar Itaúsa, né? Por quê? Porque a posição, né, 00. Bom, mas eu apaguei tudo aqui e agora a gente vai fazer o seguinte. Como eu já tenho o data frame, né, que é justamente o XL, isso aqui, né, ó, como é isso aqui, já é uma data frame, eu preciso fazer o quê? Para cada linha no meu data frame, então eu tenho que loopar esse data frame, a gente vai aprender aqui isso como loop, né, um data frame em Python. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, sempre que eu começo alguma coisa ensinando para vocês, o que eu faço? Primeiro, eu quero loopar e imprimir, eu quero ver. Eu não quero já começar meu web scraping. Eu quero loopar e retornar o próprio ativo. Eu quero resultar no próprio ativo para eu poder mostrar para vocês como que eu vou, então, linha a linha, fazendo alguma coisa. Por que isso, né, galera? Porque eu não quero, por exemplo, pegar a função Python, pensa comigo, eu não vou pegar a função Python, fazer alguma coisa com o Itaúsa e depois simplesmente ir puxando isso para baixo, né, ó. Não faz sentido, né, galera? Pensa comigo, eu não vou pegar e entrar com a função Python, que simplesmente usa essa célula aqui, e aí eu vou jogando para baixo dessa maneira. Por que, Ronan, que você não vai fazer isso? Porque toda vez que a gente coloca uma célula Python aqui, ó, vou até deletar e puxar de novo, prestem atenção. Ó, ele recarrega, então ele vai ficar renderizando todo o script para cada célula, e isso vai onerar aí, né, o seu processamento, tá? Isso vai
causar um problema de performance. Então o que a gente tem que fazer? Pô, eu não vou para cada célula jogar uma fórmula. Eu vou puxar tudo, fazer a minha manipulação com esse data frame e cuspir o resultado. Então eu faço isso tudo em um script, entende? Em um script, porque aqui, ó, isso é um script, certo? Isso é outro script, tá vendo? Com a célula selecionada. Para cada célula ele tá executando um script aqui. E aí não faz sentido. Eu vou jogar tudo para um script só, fazer a manipulação e jogar o resultado, beleza? Então vamos lá agora, sem mais delongas. Foi bastante importante esse aprendizado, tá? Que eu passei aqui para vocês. Espero que vocês tenham salvo isso na cabeça de vocês. Vamos lá, novamente, então eu vou pegar esse data frame aqui. Então eu vou ligar o Py aqui. Vou simplesmente pegar e jogar esse XL numa variável, né? Vou chamar aqui data frame. Então, ó, meu data frame é as tabelas de ativos ali. E agora eu vou loopar cada um desses ativos e retornar novamente. Bom, galera, aqui eu posso fazer um loop simples, tá? Para cada linha no meu data frame eu quero fazer algo. Porém, para ganhar performance aqui, tá? Principalmente, vocês sempre tem que pensar um pouquinho em performance quando a gente tá lidando com dados, tá, galera? Diferente de algumas coisas que você faz em Python aí, quando tá lidando com dados é muito importante a gente pensar em performance por causa justamente da demora. Quanto mais dado, mais tempo, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou dar um jeito tranquilo aqui, que é o seguinte. Para cada, né? Para cada linha eu vou executar uma função. Como assim uma função? Eu vou criar uma função que faz alguma coisa. Tá, fica um pouco confuso se você não entende de programação. Mas basicamente eu vou ter um resultado aqui. O resultado vai ser o seguinte, eu vou jogar uma função, tá? Que eu vou dar um nome aqui de pegar valor, só como exemplo. Então, ó, pegar valor vai ser o nome da nossa função, que ainda não existe, eu não criei ela, mas já tô escrevendo aqui. Pegar valor, eu vou jogar o pegar valor x para cada x no data frame coluna 0. Ó, olha a leitura disso aqui, eu vou executar essa função passando x, sendo cada x, cada linha do meu data frame coluna 0. Então basicamente é um loop aqui também, não é a melhor performance essa aqui, tá? Tem outras maneiras, mas é só para demonstrar para vocês que eu já vou executar a função no data frame. Eu não vou ir para cada célula, pegar a célula e depois executar a função. Então já ganha um tempinho de performance aí, mas não é o mais performático esse jeito aqui. Mas esse aqui pra gente começar tá tranquilo, beleza? Então eu vou jogar uma função para cada célula que eu tenho no meu data frame. Só que se eu der um Ctrl Enter aqui, obviamente ele vai dar erro, porque a função pegar valor, ó, não existe ainda, tá? A gente consegue sempre ver no diagnóstico à direita o que está acontecendo. Então, pegar valor não está definido. Claro que não está definido, né, Ronan? Você ainda não criou essa função. Vou criar aqui em cima, tá? Aqui a gente cria eu crio as funções, não sei se é a melhor prática ainda, mas eu crio em cima porque o resultado é sempre a última linha aqui da função. Então, como é a última linha, eu crio as funções em cima pra gente executar ali depois, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, pegar valor, né? Def, pegar valor, vai receber um ativo, então eu vou chamar até de ativo, 2 pontos, dou um tabzinho aqui e entro com a minha função. Para esse primeiro momento, lembra que eu falei para vocês? Nós não vamos fazer o web scraping no primeiro momento, só quero retornar o próprio ativo. Então eu posso vir aqui e simplesmente retornar, ó, return ativo. Ou seja, eu nem fiz nada, né? Eu só tô retornando o que já entrou. Poderia até, tá, ó, vou retornar o ativo concatenado com a palavra banana, só para mostrar que a gente está fazendo uma alteração no ativo. Quando eu dou um Ctrl Enter aqui, galera, vamos ver o resultado, é uma lista. Vamos ver essa lista aqui, ó. Olha só, tá vendo? Ele pegou cada uma das minhas células e executou a função. Então, o meu retorno aqui, galera, deixa eu ver se eu queria poder aumentar isso aqui. Ah, consigo aqui, beleza. Ó, para cada x no meu data frame 0, que a gente já entendeu que é a coluna 0 da minha tabela, eu tô executando pegar valor. Então, o resultado foi uma lista, né? Ó, uma lista com os resultados dessa função, que foi essas aqui, né? Que é exatamente o que eu queria. Eu queria pegar e retornar esses dados, só que eu coloquei a palavra banana para ficar legal, para ficar bacana ali, a gente ter uma alteração e entender o que está acontecendo com as células. Então, eu não precisava ter uma função em Python concatenando isso, depois outra função em Python concatenando e outra concatenando, entendeu? Eu pego tudo, manipulo e retorno. Acho que isso ficou claro pra gente. A gente precisava entender isso primeiro. Próximo passo é, bom, preciso de uma função em Python que simplesmente
acesse um site e depois me retorne o valor. Então, vamos lá, a gente já fez isso no canal, tá? Eu acho que em Python, eu lembro de ter feito, não sei se foi em algum curso que eu dei, mas eu acho que já tem aqui no canal. Bom, galera, lembrando que quando eu alterar essa função, ele vai executar para todas as linhas do meu ativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair desenvolvendo ali, pensa comigo, para que eu vou desenvolver ali uma função que eu nem comecei ainda? Como é que eu vou testar, né? Posso desenvolver, inclusive, no meu VS Code, no meu PyCharm, onde você quiser, né? Você pode desenvolver para depois trazer para cá, tá? Você não precisa desenvolver tudo aqui. Mas eu já tô aqui no Excel, vou desenvolver aqui mesmo. Um ponto é, eu não vou desenvolver na célula ali que eu quero usar a função. Eu vou criar outra célula aqui e vou gerar essa função primeiro, depois eu jogo lá, né? Ó. Então eu vou entrar com Python aqui e vou começar o meu teste. O meu teste vai ser o seguinte, ó, ativo vai ser igual a ITSA4, só como exemplo, porque eu só quero testar. Depois eu substituo na outra célula, entendeu? A mesma coisa quando eu estou desenvolvendo software, o que eu faço? Eu não fico rodando tudo em produção. Eu faço uma partezinha, faço outra, vou encaixando, né? Vou testando da melhor maneira. Então, ativo vai ser esse. E aí eu vou entrar aqui primeiro, né? Import requests, né? A gente vai precisar da biblioteca de requests. Vou colocar aqui, ó, a minha URL vai ser esse aqui, né? Ó, Ctrl C. Vou colar aqui, ó, Ctrl V. Vou concatenar isso com o ativo, né? Que vem aqui depois do que. E agora eu venho com a biblioteca de request, ó, requisição é igual a requests.get e vou passar a minha URL. Quero dar um get nessa URL. É igual a requisição text. Beleza? Vamos ver se só isso vai dar. Vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Bom, meus amigos, ao fazer isso e dar o Ctrl Enter aqui, eu notei o seguinte, não deu certo, tá? Ele dá um problema de proxy aqui, de muitas requisições sendo enviadas. Por que que isso acontece? Por que que não deu certo aqui? Eu fiz alguns testes, tá? Inclusive, se eu vir no meu VS Code e rodar o mesmo código, tá? O mesmo script, não altero nada, tá vendo? Além de um print, obviamente, para poder ver o retorno, né? Porque ali no Excel já vai direto. Quando eu rodar isso localmente, né, no meu VS Code, ele vai dar certo, tá? Ó, se eu der um play aqui. Por que, então, que ele dá certo aqui na minha máquina, né, Ronan? Por que na sua máquina dá certo e no Excel não? Porque isso responde uma dúvida que a gente tinha, né? Esse script não está sendo executado pela minha máquina, né? Está sendo executado pela Microsoft. É o servidor Microsoft que está executando o script. E por isso, no servidor Microsoft, ao tentar bater em outra URL, acaba dando um problema aqui, né? De muita requisição. Então, meio que está bloqueando com que a gente use ferramentas de requisições ali, para que eu não fique usando, onerando ali o servidor que está rodando esses scripts da Microsoft com requisições. Faz sentido até, né? E tranquilo, faz sentido. Então, não dá para a gente usar o servidor para, por exemplo, né, fazer manipulações na web. Né? Não é a ideia aqui da ferramenta. A ferramenta acaba sendo útil para a gente conseguir, então, apenas manipular o que está aqui dentro. Um ponto, tá, galera? Se eu precisar de dados externos, eu posso usar o Power Query. O Power Query vai rodar localmente e o resultado do Power Query eu consigo usar aqui. Então, por exemplo, obter dados de ativo. Eu posso puxar pelo Power Query, jogar numa tabela e manipular a tabela com o Python, tá? Então, o Python ele vai servir mais aqui quando os dados já estão na planilha. Isso aqui não foi planejado, tá, galera? Eu queria que tivesse funcionado, eu não sabia que não funcionava, mas eu decidi deixar o vídeo para mostrar para vocês que às vezes tem coisas que eu tento aqui e de fato, né, eu tô testando aqui o Python justamente, é algo novo que surgiu no Excel, e eu tô tentando trazer aqui algumas ideias, testar algumas coisas para testar o limite. Mas para essa aula não ficar, né, aqui só com esse ensinamento, né, que não funciona, por exemplo, as requisições, usando na documentação, eu tô vendo aqui sobre bibliotecas, tá, então se eu não posso usar todas, ou tem algumas que não podem ser utilizadas, como que funciona, né? Bom, ele fala que a biblioteca já vem todos aqueles que vêm fornecidos pela Anaconda, né? Então, a gente pode ver aqui no Anaconda quais são as bibliotecas disponíveis. Beleza. E ele fala, se você for usar alguma que não está listada ali, através do Anaconda, você pode importar essas bibliotecas para o Excel, usando aqui o import as NP, fala um pouquinho mais, né? Beleza, até aí é igual a gente sempre fez ali nas fórmulas. Porém, ele fala, ó,
Até, por exemplo, se eu for usar Beautiful Soap, use a instrução import, e aí eu falei, opa, então ele tá até falando de uma biblioteca aqui de web scrap, então vamos tentar usar ela, já que a requests não foi, eu vou tentar usar a Beautiful Soap, que inclusive tá aqui, né, como exemplo, para eu tentar utilizar. Aqui tá falando mais sobre importações de bibliotecas, mas por acaso eu acabei achando a Beautiful Soap aqui. Então, um código simples, tá? Ó, vou até dar um Ctrl C no script que eu tenho aqui. Mesmo problema de tunnel, de badge request, tá? Então eu tentei usar outro tipo de requisição usando a URL open aqui, mas também não funcionou, tá? Então eu creio que de fato, ou porque, tá, outro ponto, tá, galera? Vou me retificar aqui do que eu falei, não dá pra fazer. Na verdade, como tá em período de testes e a gente tá com um plano gratuito, rodando gratuitamente esse servidor, muito provavelmente deve ser por isso que não tá funcionando, porque como um monte de gente deve estar testando esse tipo de coisa, tá dando esse bloqueio de limite de requisições, tá? Então eu acho que talvez no futuro isso aqui funcione, tá? Normalmente, não acho que seja um impeditivo quando você pagar pelo servidor, ou seja, pelo plano de poder rodar o Python aqui. A gente tá usando esse plano que é gratuito, no sentido que a gente está testando, está sendo liberado aos poucos, mas futuramente, muito provavelmente, vai ter o custo aí para você rodar essas funções em Python, porque roda no servidor Microsoft. Então, se eu estou pagando, eu quero que rode, né, uma requisição aí, pelo amor de Deus, né, porque já não deve ser muito barato. Então, beleza, foi mais um teste aqui que eu fiz, tá, galera? Para ter certeza que se ia funcionar ou não. Então, pelo menos a gente entende aqui que nesse momento não está funcionando, mas quem sabe futuramente aí as requisições HTML funcione. Um outro aprendizado legal é aqui do Anaconda, né, que a gente sabe que tá falando aqui, então, que todas as bibliotecas do Anaconda vêm aqui de forma segura. Se eu precisar de mais algum, basta eu importar que vai funcionar. Beleza? Então, as principais para manipulação, né, NumPy, Matplotlib, Pandas, esses já estão facilmente ali, que é o que você mais vai utilizar para análise de dados ali, ele já vem pronto, então isso é muito útil para a gente. Para finalizar a aula e você não sair aqui sem nenhum conhecimento, pelo menos eu acho que você entendeu como lupar aqui um data frame, né, jogando uma função, aqui no caso eu concatenei, mas eu podia até fazer diferente, tá, galera? Vamos supor que tivesse valores aqui, tá, ó. Eu poderia lupar esse data frame, essa coluna, e fazer um cálculo e retornar o cálculo dessa mesma maneira que a gente fez aqui, né, ó. Então eu vou até copiar, ó, Ctrl C, vou jogar aqui para baixo e vou alterar esse script. Em vez de receber o ativo, eu quero receber o valor do ativo. E eu quero retornar o valor do ativo mais 10. Um exemplo qualquer, tá, galera? Aqui no caso, eu quero pegar a tabela inteira, não a coluna de ativo, ou poderia pegar a tabela 1, coluna 1, né? Ó, e aí já funcionaria. Então, ó, tabela 1, coluna 1. E vou dar um Enter aqui. O resultado, né, ó, vai ser uma lista. E aí eu posso colocar o Array Preview. Tá vendo? Ó, ele tá somando 10. Ele tá somando exatamente 10 para mim, para cada linha. E algo legal, galera, que eu posso, além de jogar no formato Python, tá, ó, eu posso também clicar com o lado direito, sair em Python, valor do Excel. Dessa maneira, ele já joga em uma Dynamic Array. Então, se eu quiser, eu posso jogar direto a Dynamic Array para depois usar no Excel. Então, isso aqui é muito útil, porque aí eu posso fazer um cálculo ali em Python, misturar com as fórmulas dinâmicas, das matrizes dinâmicas ali, e aí eu vou incluindo Python com as matrizes dinâmicas da forma que eu achar melhor. Então eu posso tanto puxar já direto para o Excel dessa maneira aqui. Então esse é um jeito de você lupar e fazer cálculos aí no seu data frame. Dei um exemplo bem básico aqui, a ideia do vídeo era outro, mas eu vou postar esse vídeo mesmo assim, mesmo não tendo concluído aqui a ideia inicial. E quando a gente conseguir, né, futuramente, talvez tendo um plano aí do Python, eu vou trazer um outro vídeo e vou lembrar desse vídeo aqui que a gente tentou, beleza? Então muito obrigado a você que assistiu, comenta aqui se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se foi interessante pra você, se você não curtiu, falou, pô, mas você não conseguiu, então eu não gostei, comenta aqui embaixo o que você achou aqui dessa aula, beleza? E deixa outro tema de vídeo pra gente fazer aqui com Python e Excel e testar aqui até onde dá pra utilizar essa ferramenta. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra banana para eu saber que você assistiu até o final e me siga no Instagram, @ronavico. Se possível, né, se inscreve, vira membro aí, é um cafezinho por mês para nos apoiar e a gente continuar trazendo conteúdos como esse. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.